Hey pessoas! Startando aqui o Aperte Pause aonde? Na Gramado Summit. Sabe aquela cidade que parece aquele filminho maravilhoso? É como se a gente tivesse saído do cinema e a gente entra imerso nesse cenário. Isso aqui é Gramado e nós estamos aqui presentes, mas claro, agradecer aí o podcast Chips, maravilhoso. Um beijo, amigo! Sensacional, e também a curadoria do meu querido amigo Selbach, que disponibilizou todo esse espaço aqui pra gente. E também aos nossos patrocinadores, Fujioka, Altec e High Level, também valeu demais. Bom, como vocês viram aí os nossos últimos episódios, a gente está imerso aqui sempre falando de games, tecnologia, inovação e, é claro, aqui é o ponto de encontro dos maiores brainstorms que nós encontramos no mundo dos negócios e falamos de futuro. E já que estamos falando de futuro, mercado e esse universo gamer, eu tenho a honra de sentar nesta mesa com uma pessoa que eu acompanho. Para mim, é uma das maiores apresentadoras de games e esportes, uma das maiores criadoras de conteúdo e tem uma voz belíssima, Isadora Basile. Amiga, eu estou hipnotizada. Eu estou hipnotizada com você falando. Meus parabéns pelo seu trabalho, é um prazer imenso estar aqui conversar com vocês. Oi, desculpa, acabei não olhando para vocês por um segundinho, porque eu estava muito focada aqui. Porque, amiga, parabéns pelo seu trabalho de coração. É um prazer maravilhoso te conhecer pessoalmente. Já acompanho o seu trabalho também, saber que você se inspira em mim é um negócio que mexe comigo, porque é 100% mútuo. Me inspiro muito em você também, vejo o seu trabalho. Acho que você é o futuro da apresentação nos games também. Então eu tenho certeza que, assim, a gente está te vendo hoje no Gramado Summit, que já é absurdo, você já está gigantesca, daqui a pouco bem. Oscar, segura. Isso, indústria gente. De games, segure a Ananda enquanto tem. Menina, eu vou chorar, eu sou uma pessoa Vem, emotiva. amor, vem comigo. Eu sou uma pessoa sensível. Principalmente se eu tomar umas tacinhas de vinho, aí é lágrimas e lágrimas Nossa, e vai. ontem tomaste tacinha de vinho, porque ontem eu já estava saindo de lá E o emocionada. dia maravilhoso daqui, né? De Gramado é diferente. Tudo que eu comi aqui até agora foi incrível. Absurdamente bom. Eu O imagino. fondue foi incrível, a carne incrível, os doces gigantescos e bem legais. Eu comi um strudel ontem. E foi maravilhoso. Então essas foram as minhas experiências alimentícias até o momento. Tomei café da manhã no hotel hoje, graças a Deus acordei a tempo para isso. E até o momento, e acho que vai continuar, eu amo Gramado. E chocolatinho? Chegou a provar algum já? Eu soube que é muito bom. Hoje eu tomei chocolate quente. Não só tomei chocolate quente, como levei uma caneca de chocolate quente pro quarto. Tomei enquanto me arrumava e fiquei aqui, nossa, tava rolando meu batom com chocolate quente, não tava dando muito certo. Depois eu tive que refazer, mas deu certo. Então, assim, estou gostando muito. Preciso comprar os chocolatinhos porque eu ouvi falar que realmente é bom. É maravilhoso. Maravilhoso. Ali na Praver, eu não sei o nome correto, mas eu fui lá ontem e tá simplesmente delicioso os chocolatinhos. E sabe o que também tá simplesmente incrível? O seu trabalho. Ai, a sua para. carreira. E você combina muito com a Gramado Summit, porque quando a gente fala de negócios, de profissão, principalmente as novas profissões do mercado, a gente lembra de Isadora Basile dentro do mercado de games e esportes. Não tem como não citar o seu nome e não reconhecer o seu trabalho. E eu acompanho você e o seu trabalho já tem muitos anos. Obrigada, de coração. Tem muito tempo mesmo. E uma coisa que eu acho interessante é como você conseguiu montar a sua carreira como um modelo de negócio e funcional dentro de um mercado que cresce cada vez mais e que gira bilhões na economia global. E eu queria que você contasse pra gente em que momento da sua carreira, Isa, que você percebeu que deixou de ser um hobby, uma brincadeira quando você começou ali no início do seu trabalho, que você já começou ali apresentando na época da Xbox, e depois você foi pro IDM e passou em N cenários já, até nos dias de hoje. Em que momento você percebeu que falou assim, agora virou um trabalho de fato e real na minha vida e que gera receita para mim? Então, acho que como eu comecei muito nova também, isso ao mesmo tempo que me trouxe algumas limitações, porque eu comecei muito nova, as coisas meio que deram certo e para o momento que eu estava na minha vida naquele momento, o momento que eu estava na vida naquele momento não foi uma construção muito boa de frase, mas eu era muito novinha, as coisas se escalaram muito rápido, o que me trouxe algumas limitações no sentido de eu não pensei em outras coisas, eu tinha outros sonhos antes, mas como aquilo deu certo de início, pelo menos o quão certo precisava que desse, eu simplesmente segui naquilo. E eu acho que o momento que eu percebi que isso poderia me trazer uma estrutura de negócio foi em 2019. Isso fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu trabalhava com games. Eu comecei fazendo live, o que acabou nunca sendo foco, mas foi o início. Porque eu nunca consegui manter essa frequência de lives, até porque quando eu comecei eu estava na escola. Então
justamente por conta disso eu não conseguia aplicar aquela frequência que live pede e tudo mais. Então eu comecei nessa época fazendo lives, mas também fazendo conteúdo em outras redes. E uma coisa que eu acho que me trouxe esse, ok, vou começar a trabalhar com isso, vou focar nisso, foi quando eu entrei na INTZ, que eu acho que é um pedacinho que pouquíssima gente sabe sobre a minha história, porque também eu passei pouco tempo lá, mas foi uma época que eu entrei lá como streamer. Então eu fazia lives, eu peguei o meu primeiro contrato de streamer, jeitinho, streamer. Então eu acho que nesse momento, quando eu comecei a ver o quão rentável aquilo poderia ser, eu vi que eu poderia formar um negócio a partir disso. Mas assim, não é uma coisa de... Eu precisava que aquilo fosse uma renda gigantesca logo de início. Quando eu vi um pouquinho de dinheiro entrando, eu meio que já pensei que eu poderia trazer essa estrutura que eu já tinha naquele momento para uma coisa maior. E eu simplesmente segui fazendo isso. Eu acho que foi muito de tentativa e erro. E realmente, eu passando por vários cenários diferentes. Mas quando eu recebi meu primeiro pagamento, quando eu abri minha conta de banco, aos, sei lá, 16, 17 anos que eu tinha na época, aí eu percebi que sim, dá pra trabalhar. Queria deixar uma dúvida, eu posso pegar uma aguinha? Pode, fica Minha à boca vontade. tá seca. Deixa eu pedir aqui. Pedir aqui. Amor, pega pra mim uma água pra Isa. Uma água. Água. Obrigada. Deixa ele lá buscar uma aguinha pra nós. Bom que ele já busca. Amor, 2. Tudo bem? Botar o homem pra trabalhar, gente. Vamos. Muito bom ter pessoas. Eu só viro pro meu namorado e falo, grava aqui, edita aqui, aquilo ali. Nossa, edita é maravilhoso. Depois meu namorado pegar, e às vezes eu peço pra ele me fazer um favor, tipo, pô, tô sem internet, faz um favor pra mim, pega esse arquivo do podcast, você tem um trabalho, colocar no CapCut e colocar essa thumbnail e colocar ela durante o episódio inteiro. Só precisa estender esse negócio, é só exportar, não se mexer nesse negócio. E você que edita, Isa, todo o seu material, você Sim. mesma que edita todos os seus vídeos, porque dá um trabalho danado editar conteúdo. Mas posso falar, eu acho que se tem uma coisa que eu recomendo, principalmente para criador de conteúdo, é você ter o máximo possível de mão na massa nessa produção. Eu sei que muitas vezes a gente está, na verdade, priorizando a quantidade. E isso faz com que, se a gente consegue manter uma terceirização, isso é bom. Até porque a gente está movimentando o mercado também. Isso é maravilhoso. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de contratar editores, designers. Eu acho muito bom ter outras pessoas envolvidas no meu conteúdo também. Mas recentemente eu fiz uma movimentação que foi de... Eu tenho uma pessoa que me ajuda nos roteiros de vez em quando eu preciso, principalmente se é uma coisa que é mais imediata. Pô, saiu uma notícia agora e eu preciso gravar isso agora. Eu vou me arrumar enquanto essa pessoa já está escrevendo o roteiro. E aí, beleza, tem um roteiro pronto, depois eu gravo e edito e tudo mais, mas eu edito conteúdo. E eu acho que no momento que a gente está hoje em dia com uma saturação muito grande de criadores de conteúdo, não só em games, mas, assim, criadores de conteúdo hoje é uma área com uma quantidade de profissionais muito maior e também com uma quantidade de profissionais bons. Uhum. Não é que eu tô falando que tem muita gente, tá todo mundo fazendo ruim. Muito pelo contrário. Tem muito profissional bom. E eu acho que a única forma, ou pelo menos a principal, de você se destacar mesmo nisso, é você mostrar um pouco da sua personalidade. Então, através disso... Obrigada! Aguinha. Hidratem, senão a voz vai embora na hora. Muito obrigada. Nossa, amei. Eu já tô... Dá pra ver, meu lábio tá grudando no dente quando eu falo que eu tô... Água é vida, ainda mais que hoje Gramado tá frio e frio seca a alma. Mas tá uma delícia esse clima. Vamos lá. Eu acho que você fazer parte da edição do seu conteúdo é muito importante para que você consiga trazer justamente essa personalidade. E eu não conseguia fazer isso antes. Uma época atrás, eu tinha uma pessoa que ia na minha casa 2 vezes ao mês, um profissional excelente, ia na minha casa 2 vezes ao mês, gravava 6 vídeos e editava todos esses vídeos. Então, a parte da minha produção no meu conteúdo era o pré e a produção em si, a apresentação, e depois disso, a única coisa que eu fazia era postar. E eu acho que isso também me trouxe um pouco de síndrome do impostor. Eu acho que hoje eu me vejo muito mais como a produtora do meu conteúdo e eu acho que também os resultados que eu tenho a partir disso, eles vêm de uma maneira muito mais forte para mim. Então, mesmo que eu tenha resultados menores do que eu tinha antes, ainda assim eu olho os resultados e eu sinto um mérito nisso que é muito bom para a nossa autoestima como profissional. Porque muitas vezes a autoestima profissional é uma coisa muito difícil de você desenvolver quando você trabalha numa carreira como essa. E eu acho que é o essencial também para que você continue. Porque é uma carreira que imagino que você entenda isso também, porque a gente está assim, numa área muito similar, você está criando conteúdo e você também é apresentadora. Então,
existe essa coisa de uma certa incerteza, que eu não sei se você passou por isso também. Sim, muito. Então, como é que foi pra você quando você começou? No começo de criar conteúdo, Sim. eu fazia tudo. Eu não pagava ninguém pra fazer nada, eu fazia tudo, mas chega um momento que quando a gente começa a apresentar, eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Você tem uma mini Ananda! Eu tenho uma mini Ananda. Então eu tive que conciliar o meu sonho de trabalho com o cuidado da minha filha também. E foi bem numa época Filha, do edita esse processo- vídeo aqui pra mamãe. Bota a Dita. legenda. A minha filha ela ama gravar, então aí eu tenho que lidar com as duas coisas, porque ela gosta de gravar, mas ela gosta de comer aquelas comidinhas asiáticas, sabe? Aqueles docinhos. sim. E gravar vídeo experimentando. Ou seja, eu gasto horrores de dinheiro pra minha filha comer toda aquela porcariada pra gravar Vem um pra São Paulo vídeo. pra gente gravar um videozinho. Eu moro num bairrinho chinês. Nossa. Eu vou no mercadinho, qualquer mercadinho que eu vou, tem aqueles docinhos japoneses Sim. super faturados, lixia e umas coisas assim muito específicas que eles vão falar, não, aqui tá escrito em japonês, então é mais Se eu caro. levar minha filha lá, ela vai me falir e vai fazer a gente gravar vídeo Amiga. enquanto come todos os doces. E a gente Amo. olha comendo o doce e fala assim, isso aqui é muito ruim. Aí a minha filha vai perguntar, mamãe, se for publi, a gente não pode falar que for ruim. Eu falei assim, Catarina, não é assim que funciona. Olha Você tem só, que falar a verdade. Exato, e você fala que é ruim, você entra em contato com a marca e fala, putz, então, não gostei. Você prefere que eu fale que é ruim ou você prefere que eu simplesmente não fale nada e não apareça? Exatamente. Me diga. Mas realmente, eu acho que é uma coisa de necessidade e de você realmente terceirizar essas coisas. Principalmente também quando você consegue ver que esse profissional para quem você está terceirizando essa tarefa vai fazer um trabalho bem legal. Eu acho isso excelente. Também eu não me arrisco a fazer coisas que, se eu tenho uma condição financeira para terceirizar, eu posso ter um resultado melhor a partir dessa terceirização. Os meus Reels hoje em dia, todo o meu conteúdo curto sou eu que edito, porque eu acho que como eu já tô gravando sozinha, pensando no processo da edição, eu já tô pensando no color que eu vou fazer depois, eu tenho momentos que eu tô apresentando esse vídeo, porque a gente também tem essa coisa na criação Sim. de conteúdo que a gente tá apresentando, querendo ou não. E a gente gosta do que faz. Sim, aí tá falando de um jeitinho que a gente sabe como a gente quer que seja mostrado. E quando a gente consegue passar isso pra edição também, é a melhor coisa do mundo, porque você consegue passar mais do humor que às vezes você talvez não consiga passar justamente na sua fala ou em alguma outra situação. Às vezes você consegue mostrar mais da sua personalidade através disso. Então, como eu consegui também desenvolver essas habilidades ao longo dos anos, e eu comecei assim, sendo péssima na edição, como a gente começa sendo péssimo em qualquer coisa nova que a gente começa a fazer. Isso é verdade. Qualquer coisa. As minhas primeiras apresentações... Perdão, até gaguejei. Minhas primeiras apresentações foram tenebrosas, horríveis, horrendas, péssimas. Até eu chegar num ponto em que eu fui horrível por tanto tempo que eu comecei a ser boa naquilo. Que também, né, se não fosse, meu Deus do céu, né? Depois de anos trabalhando com isso, tem que dar uma melhorada. Mas é justamente isso. Acho que essa questão de você fazer parte da produção é muito importante para você desenvolver essas habilidades e também você conseguir mostrar parte da sua personalidade que às vezes você não consegue se você tiver uma pessoa terceirizada fazendo, a menos que ela seja muito bem instruída. E aí entra naquela questão do quanto que você consegue comunicar para essa pessoa o que você está buscando. Mas, por exemplo, agora eu estou começando a produzir um pouquinho mais para o YouTube também. Isso é uma coisa que tá chegando agora na minha vida. Então, para esses vídeos, por exemplo, eu tô chamando alguém para editar para mim, porque eu sei que para conteúdo longo, para conteúdo de vlog, de review, de talking head, todas essas coisas, eu não tenho a experiência necessária e eu sei que se eu contratar uma pessoa para fazer isso, o meu resultado vai ser muito melhor, mas muito, muito melhor. Com isso, eu sei que se eu tenho a condição financeira para conseguir terceirizar, eu vou. E se não, eu vou respeitar o meu tempo de produção até que eu consiga fazer um trabalho que, no mínimo, eu vou estar satisfeita. Mas é isso, a gente tem que terceirizar, às vezes, no que dá. Eu vou continuar terceirizando o roteiro quando eu posso. Vou continuar terceirizando as coisas que eu preciso em emergências. Então, durante eventos, eu não deixo de fazer um podcast. Eu me sinto uma super heroína por conta disso. Tipo, ontem à noite, a gente estava juntando no mesmo lugar ontem à noite, infelizmente, mesas separadas. Pois é, foi uma Nossa, pena. eu ficava te olhando ali de longe. Conversar com ela. E eu vi que você era a única que tava, vocês eram os únicos que estavam bebendo vinho. Na minha mesa ninguém queria beber vinho. E não Nossa. tinha como eu beber uma garrafa sozinha, porque eu tinha que trabalhar hoje. Ah, tinha então, sim. compartilhar o vinho. Se eu tentasse muito, eu conseguia acordar hoje, só que eu tinha que editar alguns vídeos hoje de manhã. Então não teria como. A responsabilidade mata, né? Ela bate. Bate, mas pelo menos assim, você consegue manter essa disciplina que eu acho que mas eu delego é essencial funções. para isso, né? Às vezes tem trabalhos que eu preciso delegar funções. Por exemplo, publis e determinados vídeos eu preciso pagar realmente o editor, porque a rotina às vezes não dá. Porque também é uma coisa que tem bater. mais cronograma para você entregar, Sim, um tem pouco coisas mais que vem. difícil. Então acho que envolve muito isso. Eu acho que
trabalhos que a gente tem como freelancer também, eles sempre vão demandar muito do nosso senso de situação. Então, se eu tenho tempo para editar esse vídeo, ou se eu tenho tempo para mandar esse vídeo para o editor e ele ter calma na edição, para instruir ele, fazer refações e tudo mais, aí beleza. Se eu tenho, por exemplo, uma publicidade que eu preciso entregar para ontem, eu vou entregar ela para ontem, independente do que eu precise fazer para entregar ela ontem. Claro que também eu acho que é muito importante que influenciadores e criadores de conteúdo como um todo, eles determinem limites também para isso, porque, novamente, quando a gente está prestando serviço para uma marca, a marca está contratando a gente e é o nosso cliente ali. Mas a gente tem também que ter um equilíbrio pelo nosso trabalho, porque, assim como essa questão das situações, quando a gente trabalha com uma coisa assim, é importante a gente ter o senso de quando parar. Eu acho que ter esse momento só para nós, ou no seu caso também para você cuidar da sua filha, para você passar tempo com ela, um momento de descanso, ele é muito importante. E quando a gente trabalha no meio em que a ideia é que quanto mais você produzir, quanto mais coisa você fizer, mais rápido, em mais quantidade e tudo mais, assim, esse volume muito grande de coisa, esse algoritmo de que você precisa aparecer o tempo todo nos seus stories, você precisa postar todos os dias da semana para que isso dê certo, isso é uma coisa que eu não acredito que seja muito sustentável. E eu também não acredito que dê certo. Eu não acredito que existe uma fórmula para o sucesso. E se existe, eu não acho que é essa. Porque muitas vezes o que a gente esquece é justamente disso, de descansar em meio a essas coisas. Eu acho que delegar funções é muito importante justamente para a gente ter esse descanso. Eu sei que não é só um descanso de eu não vou fazer isso, então não vou estar trabalhando naquele momento. É um descanso mental. Sim, é um descanso de, mental. meu Deus do céu, eu não sei como eu faço esse efeito nesse vídeo, e eu não quero ter que gastar cérebro com isso, minhas células cerebrais não vão queimar hoje, meus neurônios não estão a fim de queimar, então eu vou chamar alguém para fazer isso para mim. E aí eu acho que essa questão do descanso, ela é fundamental, porque se a gente não delega funções, vai virar uma sobrecarga e acaba que o material não sai, ou quando sai, não sai do jeito que deseja. Você mencionou sobre o Bom Dia Minha Vida, eu vi que você chegou até a publicar nos stories. hoje o Bom Dia Minha Vida saiu. Então, Bom Dia Minha Vida, e é um outro negócio seu que você criou para continuar as notícias, as informações, as fofoquinhas do mundo gamer. Como você consegue conciliar a sua rotina de criadora de conteúdo, também de apresentadora, mas também gravar o Bom Dia Minha Vida? Posso ser honesta? Pode. Sim, 100%. 100% Sincericídio. honesta. Tem sido muito difícil, para ser assim, bem honesta mesmo. Eu comecei o Bom Dia Minha Vida em 2024 e eu comecei ele como um podcast que era de segunda a sexta. E é um podcast só em áudio, vai se manter só em áudio. Talvez em algum momento ou outro eu faça um episódio especial que vai ter vídeo. Mas quando eu tiver com tempo para isso. Porque por enquanto é aquela coisa de ou o Bom Dia Minha Vida ele tem vídeo ou ele existe. As duas coisas não dá. O Bom Dia Minha Vida hoje tem no áudio só, sem ter algum formato de vídeo, me possibilita uma produção que é muito mais rápida. E eu também consigo fazer ele de qualquer lugar. Eu não preciso, por exemplo, trazer uma iluminação para cá ou trazer algum elemento de cenário e ter uma coisa super trabalhada aqui para conseguir fazer o negócio acontecer. E também, eu não preciso me maquiar, eu não preciso me arrumar. O que é um trampo a mais que a gente tem, principalmente, que não é só eu acordar, lavar a minha cara e fazer um vídeo como, assim, imagino que a imensa maioria dos criadores de conteúdo homem fazem. E também mulheres podem fazer dessa forma, com certeza, mas existe uma pressão a mais de, pô, se eu aparecer sem maquiagem, vocês vão falar, pô, tá doente? Tá tudo bem aí? Já não dorme há quantos dias? Então, como eu não tô afim de ler esse tipo de coisa, aí eu vou ter que me arrumar e tudo mais, tá tudo certo, aí me planejo pra isso. Mas a questão aqui hoje, o que eu faço em termos de explicando a produção do Bom Dia Minha Vida, o backstage. Eu gravo Bom Dia Minha Vida no dia anterior e hoje ele sai segunda, quarta e sexta. Eu gravo Bom Dia Minha Vida domingo, terça e quinta. Geralmente eu tenho gravado muito tarde. E é por isso que eu acho que está muito difícil. E a minha próxima meta na minha carreira nesse momento é conseguir determinar um limite de horário para o meu trabalho. Porque eu acho que é aí que mora também uma das partes mais importantes, novamente, desse trabalho onde nós somos os nossos próprios chefes. É importante que você defina um horário de trabalho para você ter essa responsabilidade como se fosse um CLT, porque é um trabalho, você precisa ter essa constância para você enxergar isso como trabalho também. Não é só eu ganhar financeiramente, ser uma coisa rentável, que vai fazer com que eu veja isso como trabalho. O que faz eu ver o meu trabalho como tal é a responsabilidade. Então eu preciso de uma rotina, mas o meu problema atualmente é que eu acabo levando essa rotina muito mais tarde. Eu trabalho todo santo dia, mas eu trabalho também no final de semana. Ontem eu terminei de gravar o Bom Dia Minha Vida, de editar ele, publicar ele 4 horas da manhã. Meu Deus! Então assim, é uma coisa que
eu ainda estou trabalhando para fazer acontecer. E aí eu acho que entra muito nessa questão também um lance que às vezes rola de comparação. Eu vejo, às vezes, os comentários que eu recebo de nossa, meus parabéns, está produzindo muita coisa, caramba, você está trabalhando demais, meus parabéns, que legal, quanta coisa você está fazendo. E eu tô, assim, podre. Assim, é uma coisa que você trabalha com a experiência, tanto da produção, quanto também de como você vai sentindo o seu fluxo de trabalho. Eu tenho meu roteiro, vou escrevendo, vou separando notícias ao longo do dia. Eu tenho um feed RSS onde eu tenho os principais veículos de games que eu uso, as fontes, que eu uso como fonte para pegar as notícias de cada dia. E depois gravo, edito. A edição dele é muito simples e isso é uma coisa extremamente importante. A gravação dele às vezes demora um pouquinho mais porque eu cometo um errinho, deleto, volto, gravo, beleza. Mas a edição é muito rápida, muito, muito rápida. Eu tenho uma transição de uma notícia para outra e eu marco essa transição através de um barulho esquisito que eu faço no microfone para ter uma faixa de áudio ali. Então eu sei exatamente quando eu tenho que colocar uma vinheta. A parte da thumbnail, por exemplo, é uma coisa que eu terceirizo, porque é muito mais fácil eu pegar e chamar uma pessoa para me ajudar com isso do que eu ter esse outro trabalho extra para fazer. Principalmente nesse caso, eu tenho certeza que eu não vou fazer uma thumbnail bonita que nem a Carol, que faz as minhas thumbs, vai fazer. Então eu tenho essa ajuda dela e é a única pessoa hoje em dia que está envolvida no podcast, além de coisas eventuais. Então, mais uma vez, assim, o que eu quero nesse momento é conseguir puxar o Bom Dia Minha Vida um pouquinho para mais cedo, para eu conseguir terminar ele, como regra, antes das 8 da noite. Aí seria o mundo perfeito. Ficar tranquilo. Dormir no horário bom, né? Dormir. Porque 3 da manhã, então, o horário quebrado. A gente fica 3 da manhã jogando, 3 da manhã trabalhando. Nossa, não, jogando tranquilo. E aí, mas aí trabalhando, eu deito na minha cama, eu posso estar trabalhando no melhor conforto do mundo. Aí minhas costas, eu já fico, eu não aguento mais. Mas assim, também tem a questão de que quando você entra num projeto novo, é normal você querer colocar tudo de si naquilo. E eu acho que uma coisa essencial para esse momento que eu estou na produção, principalmente agora que eu estou envolvida em tantos passos da minha produção, é que não só eu estou gostando muito de fazer isso, eu estou feliz fazendo tudo isso, os meus reels, por mais que sim, seja um trabalho grande para fazer, eu gosto de cada momento, eu não estou mais me estressando. Antes eu me estressava demais porque eu queria seguir um determinado tipo de edição que eu via que as pessoas estavam fazendo, que estava em alta. E aí quando eu encontrei o meu estilo e quando eu encontrei esses métodos de fazer edição ser também um processo gostoso, fica uma coisa muito mais proveitosa. Porque eu não me estresso mais tanto enquanto eu estou fazendo, eu estou curtindo aquele momento, principalmente eu estou sendo paciente comigo mesma. Antes de eu voltar com o Bom Dia Minha Vida, porque eu comecei ele em 2024 com um podcast todos os dias e eu fazia ele de manhã. Eu acordava às 6 horas da manhã para fazer ele e ele ia ao ar às 10h30. Só que aí já metade desse bom dia já foi com Deus, né? Então hoje eu faço ele no dia anterior e ele sai às 6 horas da manhã programadinho. Então é um pouquinho mais fácil por conta disso. Eu tive um hiato gigantesco no Bom Dia Minha Vida, apesar de eu ter conseguido manter ele naquela época por 6 meses, nessa mesma rotina de 5 vezes por semana. Eu dei uma pausa nele e voltei agora de vez esse ano em 2024. Esse ano 2024, meu Deus do céu, tá vendo? Lelé. Esse ano em março, no finalzinho de março. E eu sinto também que eu só consegui voltar com o podcast porque eu fui paciente comigo mesma. Eu, primeiro, comecei uma produção de conteúdo curto da maneira que eu queria, eu fui entendendo essas coisas, e aí depois que eu comecei essa produção de uma maneira um pouco mais intensa e também de uma maneira que se encaixava na minha rotina, eu consegui aproveitar a oportunidade que a vida me deu naquele momento de voltar com o podcast quando eu sentia que era o momento ideal. Depois que eu voltei com o podcast, coloquei o podcast na minha rotina e estou feliz fazendo ele, claro que tem as suas exceções, porque eu quero manter essa disciplina, mas depois que eu consegui incluir o podcast, eu depois comecei a pensar em fazer conteúdos mais longos. Então é essencial que você tenha essa paciência consigo mesmo, porque senão você vai burnoutar. Isso é uma coisa muito, muito real. Principalmente quando você trabalha também com apresentação e você tem horários bizarros que às vezes a apresentação envolve, você sabe muito bem disso. É importante descansar, segura. Importante. Porque os bastidores, às vezes, só Deus sabe o que acontece nos bastidores de evento, viu, minha gente? A gente tem que começar a assinar NDA pra calar a boca em relação a isso, gente. E não me pergunte de produção, porque se eu começar a falar aqui,
Nossa. Eu também não respondo nada quando me perguntam de bastidores de evento. Eu falei assim, gente, o importante é que estamos lá pleníssimas, lindas, maravilhosas, e apresentando, entregando o material que precisa Porque ser se me entregue. perguntar, vou reclamar. Se me perguntar, nossa, eu viro insuportável. Porque Errado você não tá. é muito mais bagunçado do que parece. E às vezes também uma coisa que eu tô aprendendo, eu queria saber se você tá passando por isso também. Me diga se é uma experiência individual que eu tô tendo. Quanto maiores as produções que eu participo, mais bagunçadas elas são. Sim, E não, eu achava que assim, nossa, que organizadinho isso aqui. Imagina como deve ser numa empresa gigantesca. Ele tem um evento que eu apresento, que é o maior do meu estado, e eu sou muito amiga da dona do evento, e quando eu fui ver a linha de produção, eu falei assim pra ela, a produção do palco principal, eu sei que eu vou apresentar e tudo mais, mas deixa eu cuidar dessa parte da produção do palco principal, falar o que eu preciso, e aí a gente conseguiu um sistema organizado, porque como eu sofri, eu falei, eu já sei como organizar pelo menos essa parte, porque o evento é muito grande, não dá pra meter o bedelho em todos os lugares. Então, como eu tenho essa proximidade, é uma grande amiga minha, Ai, então eu que falei bom. assim, como eu trabalho com TV e trabalho muito com produção e criação de produtos de TV, eu falei que já tô acostumada a lidar e organizar a bagunça. Você sabe Deixa eu o que você tá organizar falando, pelo menos né? essa parte aqui. E hoje, nesse evento específico, temos um bom bastidor, Vamos. tranquilo. Me chama pra fazer Vou uma chamar. pontinha lá, porque eu quero Inclusive, viver a já indiquei. experiência. Eu quero viver a experiência de um evento Já organizado tô por tentando você. te levar pra lá pra gente fazer painel. Vou levar Lisadora Basílio pra Goiânia, Goiás, terra do piqui, fazer você comer um piqui, não morda. Eu Pelo quero. amor de Deus, um piqui. O quê? Não morda piqui. Se um dia te oferecer um piqui, não morda. É aquele... Uma bolinha amarela. Tá. É um piqui, é uma fruta do cerrado, típica de Goiás, mas pelo amor de Deus, vai abrir muito espinho na sua boca. É uma fruta cheia de espinhos. Então, ela é uma delícia. Por que a gente come ela, então? Com todo Porque respeito. ela é muito gostosa, Então a gente tá. rói. É um negócio que Eu não você posso falar rói. nada, amiga, eu sou fumante, então assim... Ai, não, então tá tudo certo. Então, quando você falar Por que eu tô falando de uma fruta que tem espinho, sabe? Eu tô bronzeando meu próprio pulmão, então... Não, mas tá tranquilo. Quando você for, assim como você vai mostrar a rua chinesa que tem lá pra eu gastar rios de dinheiro pra minha filha, Ai. eu te mostro como comer um piqui em Goiás, mas tem tempo que eu já tô tentando entrar em contato. Depois eu vou pegar os contatos dos bastidores aqui da Isadora pra levar você pra Goiás. Você porque tem meu até então zap. Eu não conseguia te levar pros eventos do Centro-Oeste. Mas, enfim. Podia até ter nomeada do que eu tava Não, é a falando. coisa de realmente a gente ter uma produção que às vezes é muito Sim, mais intensa. E eu acho exatamente. que uma coisa que muitas apresentadoras que estão entrando agora no mercado vão passar por, principalmente se elas têm esse mesmo equilíbrio entre produção e criação de conteúdo. O que eu acho que é até meio triste hoje, mas todo profissional precisa ter. Precisa ter. Você não pode ser só uma coisa. Infelizmente. Eu digo isso infelizmente porque a gente trabalha com entretenimento, então pra gente já é uma coisa um pouco mais Sim. natural, isso cabe. Mas, infelizmente, e é a terceira vez que eu falo isso agora, mas é muito difícil você ver hoje em dia profissionais, por exemplo, da saúde, tendo seus currículos, na verdade, sendo atrelados ao sucesso deles em rede social. O que eu acho que é uma coisa muito difícil de ver. Mas a questão é que pra gente que tem que realmente fazer esses dois como parte do job description, de certa forma, é que quando a gente trabalha numa produção que às vezes é um pouco mais intensa, esse cansaço ele vai muito fundo e eu acho que é um cansaço também que ele não se cura com descanso, ele se cura com decisões. Sim. Porque muitas vezes o que não transparece na produção para quem vê de fora é como isso, amiga, me diga se eu estou maluca, porque você deve talvez você Ela me sinta a mesma pergunta coisa. tanta coisa que eu poderia falar tanta coisa pra ela, mas como estamos gravando, eu não posso te falar muita Hoje coisa. sim. Não, a gente tem o dia inteiro. E hoje nós beberemos vinho. Hoje beberemos Nossa. vinho. Ela me colocando numa sinuca de bico gigante. Graças a Deus que é gravado e eu sei que eu vou ter que cortar, viu, Isa? Mas, uma coisa que eu queria ver com você, é um cenário que às vezes eu tenho a sensação que é um pouco competitivo. Eu sou de Goiânia, Goiás, moro no Centro-Oeste, lá é mó paz. Galera, mó da São Paulo é uma hora, mó desgraça, suave. né? Mó suave, galerinha de Goiás. E lá somos uma comunidade realmente mais unida. Por exemplo, eu sou apresentadora de games e esportes, atuo como repórter, mas eu vivo levando outros apresentadores e buscando mulheres para ocupar, às vezes, outros palcos. Ou pra gente, às vezes, até dividir ali o palco, porque eu trabalho muito em linha de produção dali do bastidor caótico do Exato. evento. Tudo que eu quero Só é que ter eu já alguém pra senti conversar naquele que palco. São Paulo não tem essa mesma... como é que eu posso explicar? Esse mesmo conforto, mas eu nunca apresentei em eventos em São Paulo, mas são feedbacks que eu escuto de amigos, conhecidos que trabalham lá. E aí eu queria ver isso com você, a respeito dos criadores de conteúdo, hosts, enfim, as N profissões que atuam dentro do mercado de games e esportes. No mercado de hoje ainda está saturado, é um mercado competitivo. Como as pessoas que desejam entrar em São Paulo, até mesmo em outros estados e crescerem, conseguirem se destacar? Seria se posicionando? Como seria na sua avaliação? Posso falar? Pode falar à vontade, vou até beber minha água.
Vamos lá. Eu não acho que é uma coisa atrelada à cidade de São Paulo. Eu acho que a cidade de São Paulo tem uma vibe ruim mesmo por si só. Porque São Paulo é muito atrelada a trabalho como um todo. Eu acredito que você, como influenciador, não necessariamente necessite morar em São Paulo, mas realmente é bom. Porque eu, por exemplo, estou tentando sair de São Paulo e não consigo. Porque toda hora que eu penso, vou sair, vou embora daqui. De repente, todo mundo me quer em São Paulo 15 vezes por semana. E hoje em dia eu não desejo mais mudar para São Paulo. Eu prefiro ir quando eu tenho meus trabalhos lá, eu vou, faço meu trabalho e volto para minha cidade. Se é uma coisa pontual, é o ideal, porque também é uma cidade muito cara, então existe um... Custo de vida. É um investimento você estar disponível ali o tempo todo, e para você estar disponível ali o tempo todo, a ponto de esse investimento valer a pena, isso precisa ser muito financeiramente bom para você. Então, precisa ser uma coisa de... Eu vou para lá com muita frequência, não é só um mês. Porque quer dizer, uma vez por mês. Tem que ser uma coisa de... Eu preciso estar aqui a ponto de um Airbnb não fazer o que eu preciso. Peraí. Perdão. Em relação à competição, eu acho que isso não é sobre São Paulo, eu acho que isso é sobre pessoas. Sendo bem honesta, eu acho que isso acontece muito mais com mulheres também. Eu acho que existe, principalmente na apresentação, uma ideia de monopólio de que existe a maior e a segunda maior, e a terceira maior e a quarta maior, e uma pirâmide que a gente tem que seguir, e uma inspiração que a gente é obrigado a ter, de certa forma, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que existe uma ideia de que só tem espaço para determinadas pessoas, e eu não concordo com isso. Eu acho que muito disso vai de pessoa para pessoa. Eu tenho mulheres que eu conheci recentemente que são apresentadoras e eu, assim, dou a vida até elas me provarem que aquilo, assim, não vale a pena para fazer com que elas tenham sucesso na carreira delas. O que eu puder fazer, o que tiver no meu alcance, eu quero fazer. Porque eu entendo a competitividade nesse meio, afinal, querendo ou não, quando a gente trata de publicidade, que é muitas vezes o que a gente vai viver, né? Porque a publicidade, no fim das contas, é o que vai muitas vezes pagar muito melhor as nossas contas do que a apresentação em si. A apresentação é um trabalho que, se não atrelado a números de rede social, é um trabalho que ele é muito mais tabelado. Já a publicidade é uma coisa que é um pouco mais variável, às vezes tanto para o bem quanto para o mal. Mas a questão é que a gente vive num mercado em que tem sim essa saturação pela quantidade de influenciadores, e eu acho que existem ações e campanhas publicitárias para muitos desses influenciadores, mas existe uma pirâmide que só determinados influenciadores conseguem entrar. Eu acho que existe uma parte que não vai conseguir se estabelecer nisso, porque é um mercado que também é muito fechado, as pessoas não compartilham informação, não te falam sobre como você consegue uma publi, como você produz um conteúdo que vai atrair uma marca, como você tem que se portar numa transmissão, principalmente. E eu acho que isso faz com que a competição ela aconteça, porque no fim das contas, às vezes uma marca me escolheu você. E aí eu não quero te dar uma dica para possivelmente perder esse trabalho com essa marca, entende? Então, no meu caso, eu não gosto muito dessa ideia. Claro que sempre vai existir uma competição interna dentro da gente que a gente não consegue escapar. Sempre vai ter uma coisinha aqui que vai impedir que a gente, às vezes, libere mais do que a gente quer liberar. Mas o que eu puder dar de informação, principalmente para mulheres que estão começando ou que não estão começando, mas querem evoluir nessa cena, eu vou dar. Porque eu acho que para a cena evoluir, ela não vai evoluir enquanto a gente tiver pouca gente trabalhando nela. Enquanto a gente tiver um monopólio, seja de um grupo de apresentadores e apresentadoras, ou um monopólio de uma agência só de influenciadores que fecha as campanhas, enquanto a gente tiver isso, o mercado como um todo não cresce. Então, eu acho que existe essa ideia dentro dos games, e não só dentro deles também. Eu acho que é uma coisa que se espalha e vai, novamente, de pessoa para pessoa. São Paulo acaba sendo a cidade que vai evidenciar isso melhor, porque é a cidade do trabalho. É a cidade de trabalhar até não aguentar mais. Então, muito por conta disso, parece que é essa relação. Mas eu diria que é muito de pessoa para pessoa. E que, se você tem a possibilidade de trazer uma mulher nova para o mercado, ou um homem também, tá tudo bem, faça isso. Sabe, se a gente tem a possibilidade de abrir as portas para crescer esse mercado, o melhor que você pode fazer é isso. Eu quero ter opção... Eu quero ter boas opções de apresentadores para dividir o palco comigo. Eu quero poder subir no palco ou entrar numa transmissão com uma apresentadora, com um apresentador, e saber que eu posso contar com essa pessoa para segurar a bola comigo. Da mesma forma, eu quero que essa pessoa conte comigo para isso.
Então, quando a gente tem mais pessoas no mercado, não só a gente tem o mercado se movimentando mais, mas a gente evolui como apresentador. Muitas vezes a gente chega num nível na apresentação, ou em qualquer coisa que a gente está fazendo, que a gente considera que, beleza, cheguei nesse nível, agora o que eu faço? Eu só aproveito isso? Eu só cresço daqui para frente? Às vezes a gente pensa que o crescimento ele é só sobre onde a gente chega, mas eu acho que o crescimento para a gente chegar nos lugares que a gente sonha tem que acompanhar a nossa evolução interna e como profissional também. E eu acho que a gente só evolui isso com outras pessoas também envolvidas nesse processo. Isa, Isa, maravilhosa. E de verdade, vou te dar um acho feedback. Que deve ter te cortado. Porque... Não, tá tranquilo. Perdão, amigos, tô ainda recuperando da Gamescom. Tem Gamescom, Gramado tá frio. Mas um feedback eu vou te falar de uma fã e que admira o seu trabalho. A mesma Isa que eu vejo nos conteúdos, nas apresentações, é a mesma Isa que eu vejo nas lives. E eu sempre falei pro meu namorado, falei assim, cara, eu me identifico muito com a Isa nas lives. Eu falei, cara, é a mesma vibe, é a mesma pegada, porque você transmite a Isa que tá aqui, que eu estou vendo agora. A gente conversou muito rápido, infelizmente não sentamos na mesma mesa ontem. A gente vai ter que marcar mais um horário. A gente vai ter que marcar mais um horário. Eu já tenho que encerrar, Isa. O Selba, que já foi ali, já me sinalizou umas 2 vezes ali no fundo. Acho que ele já tá aqui te esperando, porque a Isa precisa ir ali pro outro palco. Mas vamos marcar uma hora de você em Goiás, lá no Aperto de Pause também. Amor, se você quiser, pra amanhã já. Goiás. Meu Deus. Minha terapeuta muito mora lá. Te levar pra lá. Eu quero fazer uma sessão de terapia presencial com minha terapeuta Divônica, que mora lá. Já conheço a Diva há 4 anos e nunca vi ela pessoalmente. Quero ir pra Goiás. Vai ser incrível, Goiás é maravilhoso. Assim, eu quero ver os bolinhos de... Sabe aqueles negócios que passam no deserto e faz... Sim. Quero ver isso, bem estereótipo, né? Não tem pior que Goiás. Eu fui pra Brasília assim. de ônibus. E eu vi esse negócio. Ah, você viu? É difícil eu peguei 20 horas de ônibus pra ir pra Brasília e eu vi o... Não é que eu posso falar nada, porque o nosso governador anda a cavalo, às vezes, na cidade. Então é um pouco complicado. Eu quero. Não tem como defender um estereótipo de Goiás. Final de semana que vem tô lá. É isso aí, Isa. Obrigada pelo bate-papo. É um prazer ter conversado com você aqui. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo Sucesso seu também. pra você, de verdade, que você tem cada vez mais. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da Isadora, que eu imaginei que fosse já, e tive a certeza de conhecê-la pessoalmente. Eu quero muito que a gente consiga desenvolver ainda mais essa conversa. Tem muitos pontos que eu acho que a gente pode trabalhar, mas principalmente, parabéns, Ananda, pelo seu trabalho. Você é um exemplo. E assim, ter profissionais como você no mercado, para mim, são um sinal de evolução do mercado como um todo. Então, pode chorar, tá tudo bem. E... acima de tudo, eu espero que você cresça demais. Eu quero te ver para muito além, não só dos games, mas para onde você quiser ir. Porque você é uma excelente apresentadora. Você começando a apresentar, quando a gente abriu o podcast, me deixou hipnotizada. Então, meus parabéns, eu tenho que correr. Daqui a pouco vão tacar uma coleira e me falar, vem. Vai, já vão brigar aí comigo. Gente, tá aí. Tá aí, Isadora Basília aqui no Aperte Pause. Siga nas redes sociais e, é claro, Gramado Summit continua. Tchau. Tchau.